Meus irmãos queridos, uma boa noite. Nós estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. E como você sabe, é, esses cultos dominicais da manhã e da noite funcionam da seguinte forma: os irmãos nas suas pequenas igrejas se reúnem, tem sua liturgia, momento de adoração, de ações de graças, de confissão, de súplica e música e comunhão, e eu entro com a pregação da palavra. Tudo começou foi lá no período da pandemia. Antes disso, em 2018, eu pude observar a quantidade de gente sem igreja no Brasil, em razão do fato de suas igrejas de origem terem fechado com um projeto de poder político. Esses irmãos não entenderam que as coisas não deveriam ser conduzidas dessa maneira, se escandalizaram, expressaram o seu pensamento, muitos disseram claramente que pensavam, e a partir de então não encontraram mais espaço em suas igrejas. Eu pensei, olha, eu vou oferecer, porque é melhor do que esses irmãos ficarem em casa, sem ter onde congregar, e ansiosos por participarem do culto. Quer dizer, melhor do que isso é nós termos um culto online. Eu entro com a pregação e os irmãos se reúnem nas suas cidades e portanto, assim, nessas pequenas igrejas, eles mantêm o vínculo com a Igreja de Cristo, já que não há nada na Bíblia que fale sobre templo, nada na Bíblia que fale sobre... quer dizer, o culto só tem legitimidade se contar com a presença de 100, 200, 500 pessoas, sabe? Não é nada disso. Então, e assim nós temos caminhado desde então, e tudo isso culminou por outros motivos, essa que é a verdade, com a minha saída, o meu pedido de exoneração da Igreja Presbiteriana do Brasil, de modo que hoje eu sou, como cristão, membro da rede de pequenas igrejas, tá bom? É isso. Então, eu gostaria de convidá-lo nesse momento a se juntar a mim em oração, tá bom? Vamos orar? Ó Pai Santo, nós queremos adorá-lo na beleza da sua santidade, nós o amamos. Ah, Senhor, nós o amamos. Tu és, Senhor, o fundamento da nossa paz, da nossa alegria, da nossa esperança, portanto, da nossa sanidade mental. Nós queremos também expressar nossa gratidão pelos teus feitos em favor da nossa vida, pela forma como o Senhor nos preserva. Somos gratos pelo perdão, pela Bíblia, pela assistência do Espírito Santo, pelos irmãos na fé. Te agradecemos, Senhor, por todos os recursos materiais que o Senhor tem permitido chegar às nossas vidas e que nos possibilitam viver e viver para a glória do teu nome. Nessa manhã, nessa noite de domingo, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, que isso afaste de nós as nossas transgressões. Somos pecadores, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo volte a se manifestar em nós, comunicando às nossas mentes e corações as suas doces consolações. Senhor, não permita que o entristeçamos e que o Senhor cesse de comunicar a nós a sua consolação. Perdoa-nos, ó Senhor nosso Deus, e afasta de nós, Senhor, o nosso egoísmo, o nosso pecado, a nossa indiferença, Senhor. Nós pedimos que a partir de agora o Espírito Santo nos assista, que possamos compreender a Bíblia e que ela seja aplicada com poder incomum nas nossas mentes e nos nossos corações, Senhor. Faz assim e consola nessa noite os abatidos, os enfermos, os endividados, os solitários. Senhor, comunica a esses a tua paz. Fala-lhes, Senhor, sobre o seu amor. Mostra-lhes, Senhor, que quem tem tudo e Deus não tem mais do que aquele que tem apenas a Deus, Senhor. É isso, Senhor. Estamos aqui porque o amamos. Nós nos reunimos como cristãos em igreja porque nós o amamos. Em nome de Jesus, Senhor. Assim oramos com perdão dos nossos pecados. Amém.
Eu gostaria de pedir a você que abrisse a Bíblia nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 8. Lembre-se que nós estamos dando sequência à série de pregações sobre as metáforas e as parábolas de Cristo. E é uma belíssima, aliás, uma forte também metáfora usada por Cristo nessa passagem que vai do verso 31, olha só, do verso 31 até o verso 36. Então vamos a ela. João, capítulo 8, verso 31. Nós vamos até, se Deus assim permitir, ao verso 36. Encontrou? Então vamos lá. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Observe o que o texto está dizendo. Aqui Jesus está se dirigindo a pessoas que ouviram a sua mensagem e deram, sinalizaram que haviam crido na pregação de Cristo. Então preste atenção no que o texto está dizendo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então, Jesus entendeu que havia alguma coisa a ser dita para aqueles que manifestaram a intenção de o seguirem. É de suma importância que você preste atenção a partir de agora no conteúdo do diálogo que o Senhor Jesus vai manter. Veja, vai manter não com pessoas que viraram as costas para a sua mensagem, mas o diálogo que ele vai manter com pessoas que manifestaram fé nele. Vou pedir a você um favorzinho. Eu acabei de observar que eu não liguei aqui o refletor, que permite, portanto, com que a imagem da transmissão fique mais bonita. Então, vou pedir perdão a você, um segundinho só, eu vou ligar aqui o refletor agora, acabei de me dar conta disso, tá bom? Só um minuto, olha, menos de um minuto, olha, pode contar aí, 15 segundos. Pronto, contou, fui fiel, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é isso aí. Então eu peço perdão a você pelo improviso. Você sabe que aqui eu faço tudo, eu sou um amador nesse negócio de transmissão e Deus me chamou para pregar a sua palavra, não para ficar me lidando com essas engenhocas todas aí e tal. E como eu não tenho equipe, eu vou me virando e vou dando meu jeito. Pronto, obrigado pela sua paciência. Vamos lá. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Vamos parar para pensar no seguinte, é como se tivesse ocorrido algo como alguém se dirigir ao templo, passar a participar dos cultos da igreja. E nessa igreja você encontra um pastor tarimbado, maduro, que teme a Deus e que está preocupado com um crescimento numérico da igreja, que venha acompanhado de conversões autênticas e que, em razão da sua autenticidade, me perdoe aqui, pode parecer redundante o que eu estou dizendo, talvez seja, remete essa gente para um processo ininterrupto de crescimento em santidade. Então, ele não se dá por satisfeito de ver os bancos cheios. Ele quer ajudar as pessoas a compreenderem que será uma maldição para as suas vidas e péssimo para o reino de Cristo que a igreja cresça a partir de falsas experiências de conversão. Jesus estava preocupado com isso. Por isso, nós o encontramos dizendo no verso 31, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Com isso, Jesus está dizendo para aquelas pessoas que, a partir do contato com a sua palavra, isso está embutido na declaração. Elas passariam pelas mais diferentes provas. Seriam pressionadas pela vida, perseguidas.
essa palavra exigiria delas renúncia, perda de oportunidades de vida, portas seriam fechadas, amizades desfeitas, o inferno se levantaria contra a gente. Olha, não estou querendo aqui levá-lo a perder o encanto pelo evangelho. Não estou querendo dizer também que o cristianismo é só isso. O que nós não podemos perder de vista é o fato de que Jesus nos chama para no ato de nos aproximarmos dele, de tomarmos a decisão de seguirmos o nosso Salvador como Senhor das nossas vidas, é de fundamental importância que saibamos mensurar o que nós estamos fazendo. Ora, é questão de raciocínio lógico, de você pensar em termos de causa e efeito. Você passa a acreditar na mensagem de alguém que o tempo todo enfatiza o amor. Amor até pelos inimigos. Então você vai ter que viver uma vida de amor. Encanto pelo seu Criador e apreço pela santidade da vida humana. Isso não é fácil num mundo como esse. Esses valores farão com que você se depare com situações em que, ao optar pela glória de Deus e pelo serviço a ser prestado ao próximo, você vai sofrer perdas. Você vai querer defender a glória do Evangelho. E é possível que você viva situações, isso é muito difícil de ser percebido por quem está começando. Eu não tinha a mínima ideia dos sofrimentos que eu haveria de enfrentar na minha relação com a igreja. Quando eu me converti, jamais passou pela minha cabeça que aquele ambiente aconchegante, sabe, com o qual eu estava me envolvendo, se voltaria um dia contra mim. Sabe? E que eu encontraria nessa igreja algumas das pessoas mais perversas e que mais haveriam de me odiar. Por isso, Jesus declara: se vocês permanecerem na minha palavra. O que é permanecer na palavra? Veja, é você passar por todas essas provações, resistindo à tentação de diluir o conteúdo da palavra, a fim de que a vida não se torne tão difícil para você. A fim de que essas decisões éticas não lhe sejam custosas. Permanecer na palavra significa manter adesão radical à palavra, ainda que isso lhe seja custoso. Permanecer na palavra significa deixar a vida ser dirigida pela palavra. É o coração condicionado pela palavra. As ações reguladas pela palavra. Palavra do amor. Palavra é essa. Não pense que é um conjunto de normas morais. Isso envolve, veja só, a palavra envolve princípios, motivações, visão de mundo. Sabe? E é algo que pode fazer com que você vá de encontro até mesmo à moral mal informada da igreja. E a caretice, sabe? Ou o mundanismo presentes do lado de fora da igreja. Quer dizer, não há como você aderir à palavra, se manter na palavra, sem desagradar progressistas e conservadores, fazendo uma aplicação para os nossos dias. Então, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, qual é a meta? A meta do Senhor Jesus é a formação de discípulos. De homens e mulheres que o imitem, que se submetam, repito, à sua palavra, que o sigam. Então, se vocês permanecerem na minha palavra, ele está dizendo o seguinte: esse é o sinal de que você nasceu de novo, que sua conversão foi autêntica.
você permanece na palavra, não é que, olha só, você não faz acréscimos à palavra para permanecer na palavra. Isso é impossível. Sabe? Você não, qualquer acréscimo representa um golpe no conteúdo da palavra, como também qualquer subtração. Então, se você permanecer na palavra, você será considerado por Cristo seu discípulo. Ou seja, veja só, o que ele está dizendo, o que deixa subentendido é que, ao olhar para uma igreja, Cristo pode dizer que nela são encontrados membros de instituições religiosas que passaram por alguma espécie de ritual de iniciação ou de introdução, de adesão formal àquela igreja, e que a partir de então passaram a frequentar um templo religioso. Isso pode acontecer. Agora, pode acontecer do Senhor Jesus olhar para uma igreja e dizer o seguinte: aqui eu não tenho apenas membros de uma instituição religiosa que leva o meu nome, aqui eu tenho discípulos. Eu identifico nessa igreja pessoas que se sujeitaram moral e intelectualmente ao meu evangelho. Essa é a preocupação de Cristo, que é um crescimento numérico. É claro que temos que estar preocupados com o crescimento numérico da igreja. Como não desejar a conversão das pessoas? Nós queremos, se Deus me perguntasse hoje o que você gostaria que eu fizesse por meio da sua vida em favor dos seres humanos no tempo que lhe resta de vida. Sem a mínima dúvida, eu diria que o Senhor leve o maior número possível de pessoas a Cristo por meio da minha vida. Agora, a preocupação é que essas pessoas, além de se tornarem membros de uma igreja, que elas sejam transformadas em discípulos e discípulas de Cristo. Essa é a meta. Então, por isso, Jesus declara: vocês são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E nesse processo e nessa dinâmica de sujeição à minha palavra, de resistência às pressões para que vocês subtraiam parte do conteúdo da palavra ou façam acréscimos à palavra, sabe? Nessa dinâmica, repito, de resistência a toda pressão, para vocês deixarem de ser cristãos nos termos estabelecidos por Cristo, progressivamente vocês conhecerão a verdade. Observe que não se trata mesmo de tão somente ler obras teológicas, ou até mesmo a Bíblia. Permanecer na palavra significa permitir que a mente seja nutrida pela palavra e a vida dirigida pela palavra. E aí, nessa dinâmica existencial do aqui e agora da sua vida, você observará os efeitos libertadores da palavra. Aí que está o que compensa tudo. Permanecer da palavra não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Sabe? Não que os mandamentos sejam penosos e Deus seja um Deus meticuloso e capaz de exigir de nós o que não tem sentido. Não, mas viver uma vida de amor, o que é muito razoável, num mundo tenebroso como esse, é desafiador. Agora, ao lado da certeza de que teremos que ir com Cristo para o Calvário, nós temos a convicção inabalável, o que compensa tudo, que no contato com a palavra, na reprodução do conteúdo da palavra nas nossas vidas, nós nos tornaremos
Veja, é claro que a palavra, me permita aqui essa digressão, é claro que a palavra representa um cerceamento das nossas escolhas, mas é claro, sabe, não há visão, não há ser humano, veja só, que não tenha valores, uma visão de mundo, não há ser humano que nesse momento não esteja servindo alguém. E ao tomar a decisão de servir alguém, você estabelece limites para as suas ações, algumas coisas que não são compatíveis com aquilo que você crê, com a forma como você vê a vida. Ora, o mesmo acontece com o cristão. Contudo, a promessa é que nessa relação que exigirá que você arranque olho, braço e perna, que quer dizer que o moverá a estabelecer limites para o que você fala, para a forma como você vive, reage às ações humanas. Nessa dinâmica, você se tornará progressivamente livre. O que significa o seguinte: que você alcançará a liberdade dos santos, a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade dos redimidos. Quando ele é livre do quê? Livre de tudo aquilo que o impede de ser feliz. Sim, livre de tudo aquilo que o impede de ser humano. Livre de tudo aquilo que adoece o seu ego. Livre de tudo aquilo que o impede de participar da beleza de Cristo. Então, não há tema mais importante do que esse na vida. O tema da liberdade. Como que a modernidade enfatiza esse valor? E esse valor está tão arraigado na cultura ocidental que um dos obstáculos presentes na vida de não poucas pessoas ao seu envolvimento com a fé cristã é o temor da perda da liberdade. E aqui está Cristo dizendo que a verdadeira liberdade é subproduto da relação com a palavra, nos termos da palavra, sabe, numa adesão à palavra que resiste a toda tentação de ruptura com a palavra e que faz assim, portanto, com que o ser humano, que nessa adesão radical à palavra, passe a ser visto por Cristo. Veja só, discípulo. O que significa o seguinte, ele olha para o planeta, para os 8 bilhões de seres humanos que hoje vivem na Terra, e ele identifica alguns que estão obcecados com a ideia de reproduzirem a vida de Cristo. É claro que eles pecam. É claro que eles tropeçam. Mas porque são discípulos, eles buscam esse suprimento de graça em suas vidas. Eles correm para o trono de Deus em busca de perdão. Recebem esse abraço e retomam o caminho do exato ponto, a partir do exato ponto onde tropeçaram. Meu Deus, e a verdade vos libertará. Só que os que ouviram essa mensagem de Cristo a interpretaram de uma forma contrária à intenção de Cristo. Quer dizer, o significado da frase ou da exortação feita pelo Senhor Jesus tal como saiu da sua mente, me permita aqui dizer, sabe? Acho que hoje eu estou sendo bastante redundante, mas esse significado não foi compreendido pelos seus ouvintes. Daí, repito o que eu já disse em tantas outras ocasiões, o perigo para o qual nós devemos atentar de confundirmos a nossa interpretação da Bíblia com a Bíblia.
a nossa interpretação da mensagem de Cristo com a mensagem de Cristo. Eles interpretaram de modo equivocado o que Cristo havia dito. Olha só, versículo 33. Eles responderam: somos descendência de Abraão. Nós temos o código genético de Abraão. Nós somos os filhos da promessa. Nós somos portadores de privilégios que nenhum outro povo na terra possui. Então, é uma fortíssima consciência de uma identidade formada pela cultura e, em especial, pelo conjunto de livros considerados inspirados do Antigo Testamento. Então, eles olhavam para aquilo e diziam o seguinte: nós somos descendência de Abraão. Nós queremos entender, o que eles estavam dizendo é o seguinte: nós queremos entender o seguinte, como é que você pode falar em nos libertar, sendo nós livres em Abraão, nas promessas que Deus fez ao seu povo eleito. Nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Então, somos livres espiritualmente, porque as promessas feitas a Abraão se aplicam às nossas vidas, se cumprem na vida dos filhos de Abraão, que somos nós. E outro ponto, nós jamais fomos escravos de ninguém. Muito embora estivessem ali sob o tacão do Império Romano, de uma certa forma escravizados, mas não eram literalmente sujeitos a um senhor, mesmo nos termos tão diferentes do regime da escravidão encontrados no primeiro século, quer dizer, tão diferentes da escravidão que pôde ser observada na colonização espanhola, inglesa, portuguesa. O que eles estão dizendo aqui, portanto, é o seguinte: jamais fomos escravos de ninguém. Que liberdade é essa? Se nós não somos escravos de ninguém. Quer dizer, politicamente ou do ponto de vista, vou usar aqui uma linguagem mais moderna, né, do modo de produção, nós não somos escravos de ninguém. Então, qual é o sentido? O que o senhor quer dizer com nos libertar? Quer dizer, essa não é uma demanda nossa. Nós não entendemos que esse é o nosso problema. Aí que está. Oh, meu Deus. O problema maior, que faz com que tanta gente viva de modo tão infeliz no mundo. Eu estou falando de pessoas doentes e que estão equivocadas quanto ao diagnóstico do seu estado deplorável de alma. O seu problema é só um. Essas pessoas não são livres. Elas estão trabalhando para alguém. Elas desenvolveram um conceito equivocado sobre si mesmas e o significado da sua existência. Então, veja, então você encontra essas pessoas buscando a terapia, buscando a análise, buscando ajuda num coach e lendo seus livros de autoajuda, ou obcecadas com prosperidade financeira e com viagens para lugares paradisíacos, ou vivendo na expectativa de que vão encontrar o grande amor e que causará, portanto, a mudança radical, sabe, do seu estado emocional, sabe, da forma como essa mesma pessoa encara a vida. Meu Deus, poderíamos multiplicar os exemplos, ignorando o fato de que todas essas conquistas, toda essa movimentação, todas essas metas a serem perseguidas, todos esses meios usados para a obtenção da felicidade, não atingem a finalidade da vida humana, que essa gente ignora. Não sabem quem são.
E por isso, buscam encontrar em ídolos o que só Deus pode oferecer. Porque, veja só, se a nossa identidade não é construída a partir da relação com o Pai, veja, qual é o fundamento da nossa felicidade? Veja, quem hoje está dizendo para você e para mim, tudo isto te darei se prostrado me adorares? Tem alguém nesse momento dizendo para cada ser humano, tudo isto te darei se prostrado me adorares? A questão é, quem tem o direito de fazer essa promessa para mim? Em quem devo confiar ao ouvir uma promessa tão extraordinária como essa? Sabe, quem é confiável? Sabe, quem, ao dizer algo dessa natureza para mim, torna a sua promessa crível. Então, aqui está o Senhor Jesus dizendo, vocês conhecerão a verdade os libertará. Somos descendência de Abraão, responderam os judeus, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Que liberdade é essa? Esse não é o nosso problema. Aquelas pessoas estavam focadas em pão. Estavam focadas na preservação das suas vidas. Elas queriam saber como se manter vivas, ignorando o que de mais excelso o Criador queria comunicar às suas vidas por meio do seu único Filho. E aí a resposta de Jesus é imortal. Meu Deus, não há como mensurar o valor disso aqui. Em verdade lhes digo, olha, o que eu passo a lhes falar corresponde à realidade dos fatos. O que eu passo a lhes dizer é vera revelação do caráter de Deus e da natureza humana. De quem vocês são e para o que foram criados. Em verdade lhes digo. Meu Deus. O que é o cristianismo? É acreditar numa declaração como essa. Que quando Jesus disse, em verdade lhes digo, ele não estava brincando conosco. Tinha plena consciência do que falava. Eu não brincaria com vocês. Sabe, quanto a um tema tão importante como esse. Em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. E aí, portanto, Jesus, com clareza, fala da espécie de libertação de que aqueles judeus precisavam e para a qual o Evangelho tensionava remetê-los. Então ele diz o seguinte, que a raiz de toda a nossa infelicidade, porque uma das formas de nós pensarmos no significado dessa infelicidade, em que ela consiste, qual é a sua razão de ser. Quer dizer, essa aqui é a forma mais basilar de nós entendermos, que nos propicia fazermos um diagnóstico desse estado de alma
que pode ser considerado infeliz. Olha só. Em verdade lhes digo que todo que comete pecado. Então Jesus está falando de alguém cuja vida não é governada pelo amor, pela vontade do Pai, para a glória do Pai. Você está entendendo o ponto? Todo aquele que comete pecado. Ele não está falando, sem a mínima dúvida, ele não está falando aqui sobre gente que comete pecado na vida, que tropeça. Ora, hoje mesmo eu acordei pedindo perdão pelos pecados de ontem, que eu pude identificar no meu comportamento. Coisas que eu falei e que não poderiam ter sido proferidas por mim. Sabe? Ele está, sem a mínima dúvida, está falando aqui sobre alguém cuja vida é governada pelo pecado. Alguém que quando peca, veja, não é que essa pessoa não se arrepende do que fez, ou que essa pessoa sente algum drama de consciência e continua na prática do pecado. Isso pode até acontecer. Mas o que ele está falando aqui é de uma condição que a pessoa não se dá conta de que sua vida é governada pelo pecado. Aí talvez você esteja aí pensando em sexo, que eu estou falando sobre sexo. Quando se fala em pecado, em geral, a palavra, na cabeça de não poucos, assume um conteúdo sexual. Agora veja só. Pecado na Bíblia. Aliás, essa é uma palavra que, em razão da forma caricaturizada que ela assumiu, por exemplo, se resume apenas a questões de natureza sexual, impede aqueles que a veem dessa forma tão infantil, sabe, de conhecerem o conteúdo do Evangelho e o sentido de uma mensagem como essa. Porque quando Jesus fala sobre pecado, veja, ele está falando sobre algo sério. Sabe? Alguma coisa que, quando compreendida por nós corretamente, mediante a ação do Espírito Santo, sabe? Em razão dessa luz projetada pela palavra sobre a nossa consciência, nos leva a ter horror pelo pecado, ou ao pecado. Por que eu digo isso? Olha só, vamos parar para pensar. O que é, afinal de contas, o que é pecado? Pecado, na Bíblia, é o ser humano não cumprir a finalidade da sua existência. Pecado na Bíblia é o ser humano não viver para a glória de Deus. Observe o primeiro mandamento. Sabe? Quer dizer, a primeira tábua da lei tem relação com a nossa comunhão com o Criador. São 10 mandamentos. Os primeiros dirigidos ao ser humano, mas veja só, do ponto de vista da sua relação com aquele que o fez. E nesse sentido, Deus nos chama para que não tenhamos ídolos diante dele. Que nós não permitamos que nada nem ninguém assuma o lugar dele na nossa vida. E aí nós entendemos o que é o pecado e por que o pecado nos escraviza. Porque se você... Olha, eu estou sentindo aqui o desejo de parar por aqui e dar sequência a essa mensagem no domingo que vem. Eu já estou vendo aqui, nós já estamos com 39 minutos de culto. E, meu Deus, eu tô assim preocupado de não dar o tratamento adequado para essa declaração espantosa de Cristo.
Em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou concluir agora e no domingo que vem eu termino essa exposição bíblica. Todo aquele que comete pecado, todo aquele que tem a vida governada pelo pecado, todo aquele cujas afeições são produzidas pelo pecado, que ama o pecado, sabe? Todos aqueles que amam o pecado. Vamos lá. Todos aqueles, portanto, cuja a tônica da vida é o pecado, são escravos do pecado. E o que é o pecado? É você não buscar o cumprimento da finalidade da sua vida. É você não se sujeitar. Oh, meu Deus, a palavra, talvez eu encontre uma palavra melhor para expressar o ponto. Pecado é não cumprir a finalidade da sua existência. É isso. Você foi feito para amar a Deus. Não há ser mais excelente no universo e que mais o homem, e que mais o ame. Pecado é você botar no lugar de Deus qualquer coisa, qualquer pessoa. Isso pode ser uma ideologia. Sabe? É algo a que você serve, que está ali dizer, tudo isto eu te darei visibilidade. Eu farei com que você se sinta adequado. Quer dizer, finalmente você será portador de uma boa autoestima. A partir... sabe quando você está falando, você está dizendo o seguinte, meu Deus, eu não estou falando como eu gostaria de falar. Esse é o meu sentimento agora. Eu não queria expressar o ponto da forma como eu expressei nesse último minuto. Olha, eu não acho que seja assim um traço neurótico do meu comportamento, não, porque nem todas as vezes eu faço isso. Mas hoje, especialmente, eu estou assim, eu estou pensando, porque é uma coisa tão séria que eu gostaria de expressar o ponto da forma mais precisa e possível e sem pieguice. Pecado. Jesus está dizendo o seguinte, que o pecado escraviza, que a razão da nossa infelicidade é o pecado. Porque não é feliz quem não é livre. E o que é ser livre? Livre é você andar pelo caminho que o conduz ao cumprimento da finalidade da sua existência. E você foi feito por Deus para viver para a glória de Deus, para conhecer o seu amor, para ter prazer ininterrupto, eterno nele. Você foi criado para se sentir seguro nele, amado nele. E ninguém pode ocupar esse lugar na sua vida. Nenhum ser humano, nenhuma ideologia, nenhum sonho profissional, nada nem ninguém. Porque quem ocupar esse espaço na sua vida vai se tornar senhor do seu coração. E não pode se tornar senhor do seu coração quem é incapaz de amá-lo incondicionalmente. Você não pode depositar toda a sua esperança de felicidade em algo que pode perder. Só há um bem que você não pode perder. Sabe? E que não escraviza. É o Pai. A partir da mais profunda relação de amor com Ele. Então, conhecereis a verdade vos libertará. E como liberta? Nos livrando do reino do pecado. O que é o reino do pecado? É o reino do egoísmo. É o reino da vida autocentrada. Você pense numa pessoa que só consegue ser feliz mediante obtenção de visibilidade, de respeito, sabe, de apreço por parte daqueles com
os quais se relaciona. Não tem a mínima dúvida que a vida dessa pessoa será caracterizada por ansiedade, medo de perder o que conquistou, por raiva nas ocasiões em que alguém se interpõe como obstáculo para obtenção do que considera valor supremo da sua vida. É claro que essa pessoa, nas horas em que fracassar, vai ser tomada por um senso de inadequação, por uma culpa, por um sentimento de fracasso, sabe, insuportáveis. Só há uma relação que nos protege desses sentimentos devastadores. Sabe, só há uma relação. É a relação com o ser que nos ame incondicionalmente. Um ser que nos salve por graça. Sabe? E que nos ame não porque somos belos, mas que nos torna belos, como disse C.S. Lewis, por nos amar. Pecado é isso. Pecado é você ter um ídolo na sua vida, que ocupa o lugar do Pai. Bom, sobre isso nós vamos falar mais no próximo domingo, tá bom? Eu tô com muito, já estou há 46 minutos, é muito tempo falando, sabe? E eu espero no próximo domingo voltar ao texto e apresentá-lo com mais exatidão e ir até o versículo final, até o verso que eu prometi que nós iríamos hoje até o verso 36, né? 36, e nós paramos aqui na parte A do verso 34. Então temos muita coisa ainda para ver. Vamos fazer uma pausa e orar? Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por esse desejo ardente de nos libertar, revelado na vida de Cristo, na mensagem de Cristo. E o pior prisioneiro, Senhor, é aquele que cuida das paredes e grades da sua prisão a fim de não escapar. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a identificar esses cárceres nas nossas vidas. E que Tu, pela Sua graça, nos ajude a divisar o sentido da palavra liberdade à luz do Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a entender o significado dessa palavra e obstinadamente buscarmos essa liberdade, que de antemão sabemos que é a liberdade para amar e para viver exclusivamente para o Teu louvor. E justamente por isso, para o serviço àqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Porque aquele que o ama, ama tudo que o Senhor ama. E o Senhor ama o homem e a mulher. Senhor, eis-nos aqui. Liberta-nos, Senhor, de todo conceito que nos escraviza. Inclusive, aqueles que foram inoculados na nossa mente pela própria igreja. Queremos conhecer a liberdade que Cristo promete, Senhor. Faz assim. E ajuda-nos no próximo domingo termos uma experiência arrebatadora com esse texto, Senhor. Que o Senhor nos conceda graça para aprofundarmos o nosso entendimento dessa passagem, a fim de que sejamos livres, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão querido, de todo o coração, espero que Deus tenha falado com você
nessa noite. Olha, eu quero lhe dizer, vamos lá, aos avisos. Você sabe que eu estou começando o Clube do Livro. Então, as inscrições irão até o final de julho. Eu tive que prorrogar o prazo, porque houve a inundação no Rio Grande do Sul, eu fui para lá, depois eu voltei de lá doente. A coordenadora do curso, a Fernanda Valim, lá de São Paulo, perdeu o seu pai. Foi uma série de contratempos. Então, estendi o prazo, tá bom, para a primeira edição do Clube do Livro, que vai até dezembro. O prazo de inscrição até o final de julho. E em janeiro nós começaremos a segunda edição do Clube do Livro. Então, na descrição desse vídeo, você terá acesso às informações básicas sobre, na descrição desse vídeo, isso aí que eu estou falando, você terá acesso às informações básicas sobre o funcionamento do Clube do Livro. Quero lhe dizer que o Palavra Plena está aí, essa semana mais programas e agora com uma edição feita e toda a produção feita pelo querido Rafael Brito, que trabalha no Rio de Paz e agora está trabalhando comigo nas minhas redes sociais, tá bom? E também eu quero lhe lembrar sobre as contribuições. O Pix da Rede de Pequenas Igrejas, esse aqui, olha só, Pix RPI 22. A palavra Pix faz parte do nosso Pix. pixrpi22@gmail.com. Se você quiser contribuir com as minhas redes sociais, ajudando a mim e o Rafael a alcançarmos mais pessoas e com um crescente padrão de excelência, aqui vai o Pix das minhas, quer dizer, o Pix para a contribuição para os meus trabalhos nas redes sociais. É palavraplena@gmail.com. palavraplena@gmail.com. Lembre-se que os nossos cultos são realizados dominicalmente, às 10 da manhã, com transmissão do centro de Niterói, 10 e meia da manhã, transmissão da rua Andrade Neves 31, centro de Niterói, e à noite com a transmissão aqui direto da minha biblioteca. Às vezes ao vivo, em tempo real, e às vezes não. Então, há momentos que as minhas circunstâncias de vida me impedem de fazer a transmissão ao vivo. Então, estou fazendo assim, quando eu temo não poder fazer a transmissão ao vivo, eu gravo. Por exemplo, vou para Israel, faço alguma viagem para algum lugar. Olha que eu tenho conseguido bastante, eu diria que 90% das vezes eu tenho conseguido fazer transmissão ao vivo, mas nem sempre me é possível. Então, e eu fico muito mais seguro em gravar a mensagem, porque às vezes cai luz aqui, dá algum problema na transmissão e eu não consigo concluir a mensagem. Eu já vivi essas experiências, é uma coisa que me causa muita aflição. Então, por isso, você vai me ver usando desse expediente vez ou outra. O que é certo é o seguinte: 7 da noite, no domingo, você vai ter acesso a uma mensagem nova que eu nunca preguei. Tá bom? É isso aí. Vamos receber a bênção apostólica. Sabe? E esse vídeo está gravado, né? Então você pode compartilhar o link com seus parentes e amigos. Então vamos lá. Ah, Pai Santo, liberta-nos mesmo, Senhor. Eis-nos aqui. Toda a nossa loucura, nossa enfermidade, os nossos desatinos, Senhor, implorando a Ti por essa libertação progressiva, de modo que sejamos livres de tudo aquilo que nos impede de amar. O que nós queremos é amar, Senhor. Porque quem ama é feliz, uma vez que só é capaz de amar aquele que contemplou a sua beleza, Senhor. Que se afeiçoou, que se encantou por ela. E quem conhece essa beleza é feliz, Senhor. Ó, Senhor querido, ouça a nossa oração e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, com cada um de vocês desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus, um bom restante de domingo, uma boa semana.